inscritos no canal e caras pessoas que caíram aqui de paraquedas, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de arte e paleontologia. Meu nome é Felipe Mezu e hoje eu vou falar de duas coisas muito interessantes: um novo visual para um dinossauro já conhecido e múmias de dinossauros. A estrela do vídeo de hoje é o Edmontossauro, então primeiro vamos falar sobre ele. Ele era um dinossauro herbívoro que viveu na América do Norte no final do período Cretáceo, junto com vários outros dinossauros famosos, como o Triceratops, Anquilossauro, Paxcephalossauro e o Tiranossauro Rex. Ele era um hadrossaurídeo, família de grandes dinossauros herbívoros, cujo membro mais famoso, sem dúvida, é o Parasaurolopho. São conhecidas duas espécies do gênero Edmontossauro: o Edmontosaurus regalis, tão grande quanto o Tiranossauro Rex, e o Edmontosaurus annectens, menor e a grande estrela desse vídeo. Uma das coisas mais conhecidas com relação aos Edmontossauros são suas múmias fossilizadas. Vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas por agora, vale dizer que são conhecidas algumas múmias de algumas espécies de dinossauros. E como é de se esperar de múmias, seus corpos estão muito bem preservados. Mas hoje eu vou focar apenas nas múmias de Edmontossauros. Outras múmias já haviam sido encontradas, e que já haviam nos dado mais luz sobre como era esse animal. Uma das mais famosas é a múmia apelidada de Dakota, que mostrou que os Edmontossauros tinham uma crista de tecido mole na cabeça, e como eram suas patas da frente. E agora, em outubro de 2025, foram encontradas mais duas múmias de jovens adultos de Edmontosaurus annectens que ainda não estavam totalmente crescidos. E assim como a Dakota, essas múmias mostraram mais detalhes sobre esses animais. Entre mais detalhes da pele, suas escamas e do pé, talvez as duas mais notáveis sejam uma crista que se estendia do pescoço até o quadril, onde ela dava lugar a uma fileira de grandes escamas que iam do quadril até a ponta da cauda. A fileira de escamas já havia sido vista em outras espécies de hadrossaurídeos, como o Clipossauro, Saurolophus, Brachylophosaurus e no próprio Edmontossauro, mostrando que isso era presente em todo o grupo. Mas essas novas múmias mostraram mais detalhadamente como elas eram, tendo uma bifurcação na parte de trás para encaixar a escama seguinte, mas não se sabe se era desse jeito em todos os hadrossaurídeos ou se só no gênero Edmontosaurus, ou até algo exclusivo de Edmontosaurus annectens. Já a crista no pescoço é algo totalmente novo, desconhecido até então e é algo exclusivo do Edmontosaurus annectens, e não do regalis, sendo essa uma boa forma de diferenciar as duas espécies a partir de agora. Uma coisa que sempre chama a atenção dos melhores fósseis de animais são a preservação de marcas de pele, e isso não é diferente para as múmias de dinossauros. Como já foi mencionado, a múmia Dakota mostrou como eram as mãos dos Edmontossauros, e as novas múmias de 2025 mostraram como eram seus pés. Comparando as múmias com pegadas fossilizadas que são atribuídas aos Edmontossauros, graças ao tamanho, formato e idade, você percebe que o pé dos Edmontossauros era bem rechonchudinho. Possuíam garras grandes e largas, mas parecidas com cascos, que é como o artigo se refere a elas. E que os pés possuem escamas pequenas e finas, e não grandes como as das aves. Infelizmente, ainda não existem estudos sobre essas múmias terem alguma evidência de como era a cor da pele do Edmontossauro em vida. Então isso ainda é um mistério, mas pelo menos praticamente todo o resto do seu corpo é mais bem conhecido do que nunca. Se você já gostou do vídeo até aqui, então deixa o like e a inscrição no canal, porque agora eu vou comentar e explicar como essas múmias se formaram. Apesar de serem famosas por causa do Egito, múmias podem se formar na natureza, mesmo nos dias de hoje, em condições e ocasiões específicas. Então isso obviamente também acontecia no passado. As duas novas múmias de Edmontossauros foram encontradas numa área que o artigo chama de Zona das Múmias, porque dos 6 achados de dinossauros lá, 4 são múmias de Edmontossauros, contando as duas novas. Os outros 2 achados foram fósseis de um Triceratops com impressões de pele e de um Tiranossauro Rex. Como eu já mencionei, existem múmias de outras espécies de dinossauros, e que se formaram de outras formas, como as da China, formadas por soterramento de cinza vulcânica. Mas o artigo foca mais em explicar a formação das múmias de Edmontossauros da Zona das Múmias. Então é essa explicação que eu vou falar agora. Estágio 1. Dessecação da carcaça e decomposição inicial. O jeito que a pele foi preservada sugere que os cadáveres foram ressecados por um tempo após a morte, muito provavelmente na época de seca. Nesse meio tempo, a decomposição deve ter removido os tecidos moles dentro da crista, fileira de espinhos e cascos das novas múmias, o que ajudou a deixar essas partes mais ocas para serem preenchidas por terra quando o cadáver foi soterrado no início da época das chuvas. Estágio 2. Transporte fluvial repentino e soterramento. As rochas em que as múmias da Zona das Múmias foram encontradas têm evidências de que elas foram formadas a partir de sedimentos de rios súbitos e de alta energia. Traduzindo, os cadáveres foram soterrados por uma enchente na época das chuvas.
E como os cadáveres já estavam parcialmente decompostos, eles se partiram quando foram levados pela enchente. Por isso que eles não estão completos e possuem partes faltando. É estimado que tenha se passado 1 ou 2 semanas entre a morte do Edmontossauro e o seu soltamento pelas enchentes. Estágio 3. Preenchimento rápido de uma carcaça rompida. Bem autoexplicativo, os cadáveres dos Edmontossauros foram preenchidos por terra, argila e lama das enchentes. Estágio 4. Modelagem do tegumento em argila e decomposição final. Com isso, o sedimento, nesse caso a argila, acaba fazendo um molde fiel do cadáver do dinossauro. E é esse molde que a gente vê no fóssil. Esse processo pode ter levado semanas ou meses após o enterro para ser concluído. Após isso, com o passar dos milhões de anos, os minerais do solo e da rocha acabam impregnando os ossos, petrificando eles, que é o processo de fossilização. E agora fique com o restante do desenho, e daqui a pouco eu volto para finalizar o vídeo. Então é isso, pessoal, o desenho ficou assim, ilustrando esse novo visual atualizado do Edmontosaurus annectens. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. E peço novamente para vocês aproveitarem que desceram lá para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, para receber mais vídeos de eu desenhando e comentando as novidades do mundo da paleontologia. Nos vemos no próximo vídeo, fique bem até lá e falou!